Sejam bem-vindos a mais um nosso e o vosso programa que é City Church Kids. Nós estamos muito felizes por voltar aqui nesta telinha e falar com você aí em casa, criancinha. Como é que tem passado essa temporada na qual voltamos a ter aulas? Está a ser bom? Acredito que sim, porque muitos já estão cansados de ficar em casa. Porém, não se esquecer da nossa segurança, nos protegermos, não se esquecer sempre do nosso álcool em gel, né? Eu já ensinei aqui no programa como é que nós temos que utilizar o álcool gel. Então, hoje nós vamos falar de uma história muito importante. Vamos falar de um profeta. Eu acredito que vocês aí em casa já ouviram falar desse profeta. Quem ainda não ouviu falar, vai aprender hoje conosco como é e quem é este profeta e o que ele fez, claro. Então, nós vamos tirar uma lição dessa mesma história. Eu convido você, criancinha em casa, a orar comigo. Senta no sofá ou de pé, qualquer posição, é importante ficar, sentir-se bem e orar. Falamos com Deus, ok? Vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Pai Santo, obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela saúde, pela disponibilidade e pela essa criança que está em casa, Senhor. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o seu santo nome. Convidamos o Senhor no nosso programa de abertura em nome de Jesus. Amém! Eu estou muito feliz e acredito que vocês também devem estar felizes. É sempre bom sorrir um pouco. Então, nós vamos até a nossa história. Acompanha-nos. Olá, criancinhas! Estamos de volta, vamos falar da nossa história, que é acerca do profeta Elias. O profeta Elias que teve muitos desafios, porém ele perseverou na presença do Senhor e Deus fez o que ele pediu. Vamos já imaginar. Vocês já se imaginaram a ver o fogo a cair do céu? Eu acho que eu não suportaria uma coisa dessas. Só o calor já nos faz tão mal. Eu nem aguentar ficar próximo de uma coluna de fogo a descer dos céus. Não suportaria. Além disso também, seria algo tão incrível. Mas deixa-vos dizer, crianças, é algo que aconteceu. Podemos até duvidar, mas é algo que aconteceu. Quem fez isso é o nosso Deus. Da maneira que ele abriu o mar, acredito que as criancinhas já ouviram falar da história de Moisés. Nosso Deus abriu o mar. Você já se imaginou você no meio do mar andar, mas sem água, seco, dos dois lados, do lado esquerdo e direito, com água e você está passando? Acredito que se fosse nesse momento, nesse tempo atual, século XXI, as pessoas iam fazer selfie em vez de passarem. Mas pronto, Deus é bom. Mas não só Deus abriu o mar, como Deus também fez descer o fogo dos céus. Por quê? Porque o nosso Deus é fiel. Por isso é que nós, os papais, estamos aqui a começar a ensinar as crianças, desde pequeninos, a palavra de Deus, para terem conhecimento de quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer. O nosso Deus é um Deus sem dimensão, nós não podemos descrever Ele, porque Ele é incrível, é excepcional. Então, o teu Deus, criancinha, fica a saber que Ele está capacitado para fazer tudo. Fez descer o fogo dos céus, abriu o mar. Esse Deus é maravilhoso. Então, esse mesmo Deus que nós estamos a falar é o mesmo Deus da Bíblia, que também é o Deus que criou você, os teus pais e tudo quanto existe na natureza, no mundo. Foi Deus que criou. Então, o profeta Elias, alguns sacerdotes serviam um falso Deus de nome Baal. Deixa-vos dizer, crianças, no passado, até mesmo a data atual, existem pessoas que servem deuses, que são estruturas ou desenhos, eles fazem desenhos e muita coisa. Tem pessoas que adoram o sol, para eles o sol é um Deus. Então, nós aqui, a Bíblia não nos ensina a adorar deuses, porém a Bíblia nos ensina a adorar
Deus, que é apenas um Deus, que é Jeová, que criou os céus e a terra e que criou você e eu. Então, se por acaso a criancinha se deparar com uma outra criança que não reconheça o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como Deus e falar dos deuses, não podemos dar ouvido a essas pessoas, porque existe apenas um Deus, ok? Então, como naquele tempo existia servos de Deus que andavam na santidade e obedeciam a Deus, também existia pessoas que não queriam ouvir a voz de Deus ou não queriam obedecer. Então, essas pessoas queriam desafiar com o profeta Elias, que adoravam um Deus de verdade. Vamos ver. Foi que nem um desafio, mas o nosso Deus nunca nos deixa envergonhar. Nosso Deus é um Deus forte. Então vamos ver que alguns sacerdotes serviam um falso Deus, de nome Baal. Deus queria demonstrar ser o único e verdadeiro Deus. E assim ordenou a Elias que desafiasse os sacerdotes de Baal. Foram construídos 2 altares, um para o Baal e um para Deus. Baal, que era um Deus que eles adoravam, que não era o verdadeiro Deus, que não é o verdadeiro Deus. E o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, eles fizeram uma competição. Por quê? Eles não queriam acreditar no poder de Deus vivo. Eles acreditavam em imagens, em coisas que eles faziam como deuses. Atualmente também existe isso. Porém, eu quero chamar a atenção das criancinhas que existe apenas um Deus. E olha o que aconteceu. Elias disse: vocês invocam o Deus de vocês e eu invoco o meu Senhor. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal gritaram e dançaram por muitas horas, mas não aconteceu nada. Mas logo que Elias começou a orar, Deus mandou um grande fogo e o povo de Israel reconheceu o Senhor como Deus. Olha, criancinhas, o que aconteceu. Essa história está no livro de 1 de Reis, criancinhas. Está neste livro. E a história que nós estamos a falar, do capítulo que nós estamos a falar, está no livro de 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38. No versículo 38. Se você quiser aprofundar mais acerca dessa mesma história, o papai e a mamãe em casa podem ajudar as nossas criancinhas. Vá no livro de 1 de Reis, capítulo 18, no seu versículo número 27. Vocês vão encontrar essa história ali mesmo. Então o Senhor mandou o fogo e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Meu Deus, isso é tremendo. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até ao riacho de Quisson e ali os matou. Meu Deus! Olha o que Deus é capaz de fazer, criancinha. Nosso Deus é muito bom. Se Ele fez descer o fogo dos céus, para a criança que está no hospital agora, Ele também é um Deus da cura. Para a criança que está triste agora, Ele também é Deus que dá alegria. Se você está se sentindo só, criancinha, saiba que existe um Deus que ama você.
que importa com você. Se você está se sentindo triste, saiba que existe um Deus da alegria, que fez descer o fogo, que abriu o mar, que fez com que as pessoas falassem línguas diferentes. Esse Deus também é seu Deus, criancinha. O que é a fé? Eu quero que nós tenhamos a capacidade, como crianças, de entender o mínimo o que é a fé. Precisamos aprender com os nossos papais. Papais, por favor, aí em casa, saibam ensinar às crianças o que é a fé. A fé é acreditar em algo que tu não vês. Hoje, você é criança, você sonha ser doutor. Ainda não é doutor, mas você sonha ser doutor. E você acredita que pode ser doutor. É a fé. Então, eu convido as crianças a terem fé, a acreditar. Falar com o nosso Deus. Vocês viram o que aconteceu com Elias aqui nessa história? Por quê? A Bíblia diz que quando nós oramos, nós falamos com o nosso Pai, que está nos céus, certo? Então, você não pode duvidar da tua oração. A oração é falar com Deus. É o Filho e o Pai. Eu quero que as crianças aprendam a falar com Deus. Aprendam a ter fé. Porque nosso Deus é bom e importa-se com todos nós. Se por acaso se nós andarmos na obediência, amar o próximo, como até a Maria já tinha ensinado em outras histórias, nós vamos agradar a Deus, vamos agradar o coração de Deus e Deus será conosco, porque nós somos chamados o povo de Deus. Criancinha, você é chamado povo de Deus, você é chamado filho de Deus. Deus te ama. Então, você fica bem que nós vamos voltar no próximo programa, porque nós estamos sempre felizes em ver e rever as nossas criancinhas. E acho que a irmã Shiloh vai ter uma música infantil para nós, criancinhas. Vamos esperar em breve e vocês ficam bem na paz do Senhor. Amém. Então, eu lhe convido a fazer uma oração comigo. Vamos fechar o nosso programa. Amém? Oremos. Obrigado, Pai Santo, obrigado, Deus poderoso, por nos ensinar com essa palavra abençoada. Louvado seja o seu santo nome, porque hoje as crianças aprenderam que a oração é importante e temos que ter fé em Deus. O nosso Deus que faz tudo, que dá alegria, que tira a tristeza, que dá inteligência. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, criancinhas. Vamos partilhar a graça. Todos os programas é necessário que nós partilhemos a graça, criancinhas. É muito importante. Então, nós vamos fazer isso. Eu convido você a partilhar a graça comigo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor até a consumação dos séculos. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Fica com a paz do Senhor. Tchau, tchau, criancinha.